Esse nosso amigo aqui é o Sandro, trabalhador da Sociedade Espírita Eterno Crescente, aqui do Jardim Floresta. Hoje estamos visitando para falar sobre a parábola do bom samaritano. Com muita propriedade, porque é um bom palestrante, esse gurizinho aqui. Vamos lá. Queridos amigos, queridas amigas, primeiramente nosso boa noite a todos, carregado de vibrações amorosas, vibrações essas que ao longo destes anos, estudando a doutrina espírita, temos aprendido a compreender o sentido delas. Muito embora tenhamos já introduzindo a atividade da noite de hoje através das preces e radiações, convido aos irmãos que possamos elevar o pensamento a Deus, fazendo uma prece, para que possamos então passar na exposição propriamente dita. Agradecendo a Ti, Pai amado, pela oportunidade de aqui estarmos nesta casa de amor, buscando entender as Tuas leis, buscando entender os ensinamentos do Cristo, à luz da doutrina espírita, para que esses ensinamentos possam, sendo entendidos por nós, passarmos à ação prática. Ação prática esta que é a única capaz de nos conduzir à verdadeira felicidade, o caminho do amor. Obrigado e que assim seja. Quando fomos convidados para a exposição aqui na João Cardoso de Melo, pela amiga Olenka, ela nos colocou que o tema ficaria à nossa disposição, que poderíamos escolher o tema que melhor nos aprovesse para falar na noite de hoje. E refletindo sobre o momento em que a Terra passa, refletindo o momento em que a doutrina espírita também, enquanto movimento, passa, refletindo nas necessidades de nós, criaturas humanas, entendermos melhor a mensagem do Cristo, que é o nosso norte, que é o nosso guia, nos propomos então a fazer uma análise da parábola do bom samaritano. Porque muitas vezes nos defrontamos com os textos evangélicos, muitas vezes nós nos deparamos com a mensagem do Cristo, com o seu ensino, com a sua proposta, mas não entendemos o sentido profundo que elas podem representar na nossa existência e no sentido profundo que a sua mensagem tem quando simplesmente analisamos as suas mensagens, as suas propostas, os momentos da sua vida, as parábolas, de maneira superficial. Acontece que o estudo bíblico tem evoluído muito e nós espíritas precisamos também avançar no nosso entendimento acerca do Evangelho, para que possamos com eficácia, para que possamos com clareza, com certeza e com convicção aplicar na nossa vida a proposta daquele que é o Mestre. Quando, no Livro dos Espíritos, na questão 625, Allan Kardec pergunta aos bons espíritos se Deus ofereceu à criatura humana alguma outra criatura, algum outro ser que tenha transitado pela Terra para servir de guia e modelo, e os espíritos respondem Jesus. Em algumas traduções, vede Jesus. Eles nos convidam para que nós passemos a observar aquele que nos serve como referência. E para que possamos ter, ou para que possamos seguir a proposta de um mestre, é preciso que penetremos no seu pensamento. E Kardec, quando
publica a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá ali as balizas para que nós, espíritas, possamos compreender, possamos refletir, meditar sobre a proposta deste que é o nosso mestre. E muitas vezes nós nos detemos em procurando conhecer a doutrina espírita, em procurando estudá-la apenas na fenomenologia. E pecamos quando nos dedicamos ao máximo no entendimento de o que é a mediunidade, quando nos dedicamos ao máximo na prática também da mediunidade, mas esquecemos do sentido evangélico que deve ter a mediunidade nas nossas vidas. Então, falar de uma parábola, falar de um ensinamento trazido pelo Cristo, ou melhor, estudar os seus ensinamentos e, a posteriori, compartilhar na nossa vida prática, na nossa ação dentro do movimento espírita, aquelas conclusões que tenhamos auferido desses estudos, urgem para que nós possamos ser espíritas na verdadeira acepção do que Allan Kardec propôs. Porque o verdadeiro espírita é aquele que entende a mensagem, procura trazer para si e imprimir num sentido prático uma transformação. E quando falamos de algumas parábolas do Mestre, quando meditamos acerca delas, nós perdemos um pouco da riqueza da mensagem do Cristo, das suas parábolas, quando tentamos fazer uma análise com a mentalidade do século XXI. Quando procuramos fazer uma análise daquilo que Jesus passou para os seus discípulos, ou para aquelas pessoas que procuravam Ele, ou para aquelas pessoas que tentavam desmascarar aquele que, segundo elas, era um impostor, e nós nos detemos apenas em uma análise do ponto de vista da atualidade, nós perdemos a riqueza que nós poderíamos ter quando procurássemos entender em que cultura, em que civilização e em que estado de coisas estava situado Jesus e os seus discípulos. É por isso que a parábola do bom samaritano, ela tem no seu bojo, ela tem no seu arcabouço algumas coisas que parecem estar veladas, mas que nós fazendo uma análise superficial, nós conseguimos entender pelo menos o sentido moral dela. Isso é positivo. Mas se nós avançarmos um pouco na busca de um entendimento mais aclarado, nós veremos ali nuances que fazem desta parábola e de outras também uma verdadeira joia. E é isso que tentaremos na noite de hoje desvelar um pouquinho nestes breves minutos. Tudo começa quando Jesus diz aos seus discípulos, percebendo que se aproximava a época da sua crucificação, a época do seu martírio, que precisava ir a Jerusalém. Só que tem uma coisa interessante aí, porque ir a Jerusalém era algo normal. Todos os judeus, quando adultos, tinham que fazer, pelo menos uma vez na vida, a peregrinação até Jerusalém, até o templo. Isso se fazia na época da Páscoa. Jerusalém tinha, em média, entre 50 mil e 100 mil habitantes. Na época das festividades da Páscoa, a população ia para cerca de 1 milhão de pessoas, porque os judeus rumavam para lá para as festividades da Páscoa. Então, até aí nada de estranho na proposta de Jesus em dizer para os discípulos que precisava ir a Jerusalém. Só que ele disse: vamos para Jerusalém, mas passando pela Samaria. Aí tem algo estranho, porque normalmente essa peregrinação era feita pela beira do rio, um caminho mais tranquilo, um caminho mais fácil de se fazer e mais aprazível. Ir a Jerusalém, passando pela Samaria, era pegar o caminho mais longo, mais difícil, mais perigoso e mais árduo.
porque esse caminho era feito pelo deserto. E o deserto na Palestina não era um deserto de areia, era deserto de montanhas e pedras. E a caminhada durava mais de um dia. Então, João Evangelista diz ao Jesus: então, vamos à frente e vamos arrumar a hospedaria. Porque numa terra de muitas peregrinações, não haviam nas estradas ou nos caminhos dos peregrinos hotéis, pousadas. As pessoas hospedavam-se na casa de outras pessoas. Então, um peregrino batia a porta de uma casa e esta família o recebia, lhe oferecia alimento, água e um lugar para repousar. Isto era uma tradição. Então João Evangelista e Tiago vão mais à frente e vão até uma aldeia de samaritanos, e lá ninguém lhes quis dar hospedagem. Então eles voltam até Jesus e dizem: mestre, ninguém na Samaria quis nos dar hospedagem. E essa questão de hospedar peregrinos era tão forte, e ainda é tão forte naquela cultura, que havia uma lenda que dizia que se alguma família não quisesse hospedar um peregrino, este peregrino podia pedir a Deus que descesse fogo dos céus e queimasse essa família. Então João Evangelista, talvez meio perturbado pela situação, diz a Jesus: mestre, ninguém nos quis dar hospedaria. O Senhor quer que eu peça para Deus que desça fogo e queime todo mundo? Ele queria fazer um churrasco de samaritano. É mais ou menos isso. Ele queria tacar fogo na aldeia toda. E Jesus disse: o Filho do Homem não veio para trazer a destruição, a morte, mas para trazer a vida. E seguem a viagem. E nessa viagem acontecem coisas extraordinárias. Se nós ainda não conhecemos o Evangelho de Lucas, convido-vos a fazerem a leitura do capítulo 9 até cerca do capítulo 25, que é onde está narrada essa viagem de Jesus para Jerusalém, passando pela Samaria. Eles fazem a viagem, ninguém os hospeda, e eles, após algum tempo de viagem, cansados, com fome, com sede, chegam até Jerusalém. E quando eles chegam lá, o que eles recebem? Uma casa com uma cama, uma mesa farta, água para lavar os pés e para beber? Não. Quando eles adentram a Jerusalém, um doutor da lei vem até eles e faz perguntas maliciosas para testar Jesus. Este é o contexto inicial, é o pano de fundo da parábola do bom samaritano. Mas o doutor da lei vem, se aproxima de Jesus e pergunta: mestre, o que é preciso fazer para ganhar a vida eterna? O que ele está falando? Ele está falando de milênios de tradição do povo judaico. Porque a tradição do povo judaico dizia que Abraão, Isaac e Jacó teriam recebido de Deus a promessa de que eles herdariam a terra prometida, Canaã, a famosa terra prometida. Só que eles desencarnaram, morreram. E aí, num determinado ponto dos estudos da lei hebraica, nos estudos da Torá, que são os 5 livros atribuídos a Moisés, imaginemos o nosso estudo sistematizado. Um Sandro levantou a mão e eu queria fazer uma pergunta. Abraão, Jacó e Isaac morreram. Quem é que vai herdar a terra agora? E aí os mestres não tinham pensado nisso. O que eles fizeram? Eles fizeram uma proposta. Todos aqueles que fossem homens justos herdariam a terra. Ótimo, perfeito. Aí vem uma outra pergunta: o que é preciso para ser um homem justo? E aí vem outra resposta: cumprir os mandamentos da lei. Só que a Torá, que são
os 5 livros atribuídos a Moisés, tinham catalogadas 614 leis. Para ser um homem justo era preciso cumprir todas essas leis. E os estudos vão avançando. E outros sábios vieram e disseram, olha, não precisa cumprir as 614 leis. Se nós cumprirmos as 10 leis do Decálogo, nós seremos justos. E os estudos avançam mais nos séculos, até que Hilel, avô de Gamaliel, mestre de Paulo de Tarso, propõe o seguinte, que não eram precisos os 10 mandamentos, mas 2. Então, o doutor da lei pergunta a Jesus, o que é preciso fazer para ganhar a vida eterna? Jesus responde com 2 perguntas. O que está escrito na lei? Como lês? Quando ele pergunta o que está escrito na lei, ele está limitando a discussão, ele está limitando o diálogo. Não vamos devagar, vamos para a lei, para o que está escrito. E como lês, ele queria saber do doutor da lei como ele interpretava aquilo, o que estava escrito na lei. E o doutor da lei que estava testando, agora passou a ser testado. E ele precisava tirar uma nota. Então ele responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, com toda a tua mente e com todas as tuas forças. E ao teu próximo como a ti mesmo. Ele citou 2 versículos do Pentateuco mosaico. Só que aí, nesta primeira resposta que ele dá, amar a Deus de todo o teu coração, com todo o teu espírito, com todas as tuas forças e de toda a tua mente, tem coisas embutidas que nós não nos aperceberemos se nós não conhecermos a cultura judaica. Para o judeu, amar a Deus de todo o teu coração significa o seguinte: eles não separam, ou não separavam, inteligência e sentimento. Então, coração para eles era a sede da inteligência e do pensamento. Então, amar a Deus de todo o coração era sentir, ter sentimento, mas colocar toda a sua inteligência a trabalho desse sentimento para representar o amor a Deus. Esse é o primeiro ponto. Amar a Deus de todo o teu espírito, de toda a tua alma. Eles não separavam alma e corpo, mais ou menos como nós espíritas hoje. Só que para eles era tudo uma coisa, alma e corpo eram a mesma coisa. Então, amar a Deus de toda a tua alma era fazer coisas práticas para mostrar o teu amor a Deus. É por isso que eles faziam coisas, eles peregrinavam, eles faziam sacrifícios, ofertas, eles faziam coisas práticas para demonstrar o amor a Deus. O terceiro ponto, amar a Deus com todas as tuas forças. Forças para eles significavam bens materiais, dinheiro, posse. Então, para amar a Deus com todas as tuas forças, era necessário colocar tudo aquilo que tu possuis no sentido material à disposição do amor que tu sente por Deus. E o terceiro ponto, amar a Deus com toda a tua mente. Em algumas traduções, plano significa que precisava-se ter um plano, ou melhor, fazer um projeto para demonstrar o amor que tu sentia por Deus. Então, nesta pequena frase, tem séculos e séculos de estudos para se chegar a esse consenso, e eles sabiam disso. Acontece que nós, na atualidade, não sabemos muitas vezes que significa isso. E o segundo ponto, até aí não tem nenhum problema, porque
Eles estudavam isso já desde criancinha na sinagoga e sabiam o que significavam essas coisas. Mas aí tem o segundo ponto, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Aí é que está o problema. Porque existiam duas correntes que diziam, uma que o próximo era só, ou o irmão, era só aquele da mesma raça. Então, se eu fosse judeu, eu não precisava amar o samaritano. Se eu fosse judeu, eu não precisava amar o romano, o grego. Porque o meu irmão era somente o judeu. E uma segunda corrente que dizia que próximo eram todos. E citavam livros antigos da tradução, dizendo que próximo eram todos. Olha, quando Abraão recebeu os peregrinos, os estrangeiros, ele chamou eles de irmãos. Então, irmão é todos, são todos. E aí é que está o ponto-chave da pergunta do doutor da lei, que respondendo assim se mostrou extremamente inteligente, conhecia a lei. Mas aí, quando ele dá essa resposta para Jesus, Jesus diz para ele, ótimo, faze isso e viverás. Aí, ele faz uma outra pergunta. Quem é meu próximo? Ele não tinha dúvida de quem era o próximo dele. Ele sabia quem era. Mas ele queria, naquele momento, estabelecer uma discussão, um debate. Porque ele queria que Jesus dissesse, o próximo são todos. O próximo são os judeus. Se Jesus dissesse, o próximo são todos, ele ia dizer, não, mas eu penso, eu sou defensor da corrente tal, que diz que o próximo são só os judeus. E aí ia se estabelecer um debate. Quando ele pergunta, quem é meu próximo? Jesus, então, conta para ele a parábola do bom samaritano. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho, e ao vê-lo, passou pelo lado oposto. De forma semelhante, também um levita que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Certo samaritano, em viagem, veio até ele e, ao vê-lo, compadeceu-se. E, aproximando-se, atou os ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho. Após colocá-lo sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu ao hospedeiro e disse, cuida dele, e o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Esta é a palavra. Vamos pincelar algumas coisas da parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Que homem é esse? É a única personagem da parábola que não está identificado. Um homem. Podia ser grego, romano, samaritano, judeu, não se sabe. Esse homem descia de Jerusalém para Jericó. Normalmente as pessoas subiam para Jerusalém para fazer a peregrinação até o templo. Esse homem descia, ele vinha em sentido oposto. E ele foi assaltado. Os assaltantes espancaram ele, deixaram ele ensanguentado, talvez desfigurado, semi-morto, roubaram as vestes dele, ele estava sem roupa. Então, pelo traje não dava para saber quem era. Pela fisionomia, também não, ele estava ensanguentado no chão, todo mundo era meio bronzeado por causa do sol, e ele estava inconsciente. Então, não tinha como perguntar para ele quem ele era, de onde ele era. Ele ficou ali desmaiado. Descia um sacerdote. Pela cultura, pela tradição, o sacerdote é o representante religioso. Então ele tem que dar exemplo daquilo o que ele fala. O sacerdote olhou o homem caído. Quem é ele? É um judeu? Não sei. Samaritano? Não sei.
romano, não sei. Mas havia uma tradição que dizia que se um sacerdote encostasse a mão em alguém que estivesse morto, ele ficaria impuro e ele precisaria fazer um ritual de purificação que demorava dias, semanas, algumas vezes meses. Então ele, não sabendo quem é o homem e se está vivo ou morto, e não estando preocupado com o homem, mas muito mais com ele, porque se tocasse e estivesse morto ele ficaria impuro, ele passa. Vem um levita. O levita é o aprendiz do templo. Então, o levita é o ajudante do sacerdote. Ele, vendo que o sacerdote passa, ele olha o homem, também não identifica, passa também. Mas passava pelo caminho um samaritano. A gente não sabe se ele está indo, se ele está vindo. Ele está em viagem. Ele passava. Viu o homem caído. Vamos para o texto para a gente não perder a riqueza dele. Ó. Certo samaritano em viagem veio até ele e, ao vê-lo, compadeceu-se. Compadeceu-se. O significado na tradução, moveu-se de compaixão. O que aconteceu ali? Ele foi tocado pelo sentimento. E, ao ser tocado pelo sentimento, ele se aproximou do homem para o ajudar. Amar a Deus de todo o teu coração, sentimento e inteligência. Segundo passo. Derramou óleo, vinho, após colocar sobre o seu animal de carga, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Amar a Deus de toda a tua alma. Qual era o significado? Fazer coisas práticas. Amar a Deus de todo o coração, sentir e colocar a inteligência. Amar a Deus de toda a tua alma, fazer coisas práticas, colocar o teu tempo à tua disposição a serviço de Deus. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu ao hospedeiro e disse: cuida deles, e o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Tirou 2 denários, pagou o hospedeiro, e a seguir viagem disse: se faltar, eu pago mais quando eu voltar. É o pendura. Se faltar, pendura aí que eu pago. O que ele fez? Amou a Deus com todas as suas forças. Faltou um. Amar a Deus de toda a tua mente. Plano. Ter um plano traçado para representar o amor a Deus. Cuida dele. Quando eu voltar, se faltar eu te pago mais. Então, ele ia de viagem e planejou voltar para ver se aquele homem precisava de mais alguma coisa. Ele prestou o auxílio, fez tudo o que podia e mais. Após ter feito, ele ia retornar para ver como as coisas estavam. Amar a Deus de toda a tua mente. E aí, depois que Jesus conta esta parábola, em que todo o amor a Deus está representado na ação do samaritano, que era odiado pelo judeu, que eram povos extremamente antagônicos, ele pergunta ao doutor da lei: para ti, quem se tornou o próximo daquele que estava caído? O doutor da lei podia ter baixado a cabeça e ter respondido: o samaritano. Bem baixinho, o samaritano. Mas ele era muito inteligente. Extremamente inteligente. Pena que, pelo que mostra o texto, ele só era inteligente. Ele não sentia. Porque se sentisse, não estaria testando aquele
que é o mestre, que é o governador espiritual da terra. O doutor da lei responde: aquele que exerceu de misericórdia para com ele. Então Jesus só diz mais uma coisa: então vai tu e faze o mesmo. Esta é, em uma breve análise, a parábola do bom samaritano. Mas trazendo para a nossa realidade hoje, trazendo para a realidade que vivenciamos e para aquilo o que esperamos de nós mesmos na nossa ação enquanto cristãos, nós temos aí elementos primordiais e fundamentais para a nossa ação no bem. E como o nosso tempo já se vai, nós não podemos divagar muito sobre o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas, amar a Deus com toda seu coração, a sua mente, as suas forças. Mas nós podemos falar em breves palavras a conclusão feita por Jesus, quando ele pergunta: para ti, quem se tornou próximo daquele que estava caído? Porque muitas vezes na nossa vida ou nas nossas atividades, nós somos alguém que para os outros é referência religiosa, nós viemos na tribuna espírita, falamos coisas às vezes bonitas, coisas que às vezes servem para as pessoas, mas na nossa ação prática, quando vemos o homem caído, nós olhamos para ele e atravessamos. E aqueles que observam a nós, que observam aqueles que erroneamente são tidos como referência, porque a referência para todos nós deve ser o Cristo, mas algumas vezes nós seguimos pessoas ao invés de seguir o Cristo. Aqueles que às vezes nos seguem e veem nós tendo essa postura de não atender, que são os levitas, veem que nós negligenciamos e observam a criatura tendo necessidades e também negligenciam. Mas a proposta da noite de hoje é que nós tenhamos sempre a postura do samaritano. Porque para o judeu, o samaritano era odiado. E vocês lembram que lá no início, na introdução, antes de falarmos da parábola, falamos que eles fizeram a viagem pelo deserto com fome, com sede, cansados, porque nenhum samaritano quis dar hospedagem para eles. E Jesus usa o samaritano como um modelo de criatura do bem. Não por ser o samaritano, mas para mostrar para os demais que algumas vezes o bem está aonde nós não observamos. O bem está nas criaturas que nós não observamos, porque é difícil para nós percebermos virtudes naquelas pessoas que temos alguma questão pendente. Mas a pergunta é: quantas vezes nós nos tornamos o samaritano da palavra? Porque a pergunta de Jesus foi: para ti, quem se tornou próximo daquele que estava caído? Porque próximo é algo que nós nos tornamos, não é algo que vem em certidão de nascimento. Porque eu sou o irmão do fulano de tal, então eu sou próximo dele. Não é algo que está restrito à convivência ou que está submetido à convivência. Porque algumas vezes nós convivemos anos com pessoas e não nos tornamos próximos deles. Às vezes nós temos um matrimônio de 10, 15 anos, com 3, 4 filhos, e não nos tornamos próximos da esposa, do esposo. Então, próximo é algo que nós nos tornamos. E o convite é para que nós nos tornemos próximos dos nossos irmãos, indistintamente. Porque a única forma de alcançarmos aquilo que gostaríamos para as nossas existências,
que é a felicidade, a única forma de sermos criaturas tranquilas, em paz, paz de consciência e com a paz no coração, é fazendo aquilo que os Espíritos nos pedem, a caridade. E o amor a Deus só pode ser representado através do amor ao próximo. Então, que nos tornemos próximos o mais rápido possível de todos os nossos irmãos. Muito obrigado pela atenção de vocês e que Deus nos abençoe.